Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Segunda-feira, hoje tem bola rolando. Você curte aqui na tela da Band e também ouve pela Band News na cadeia verde e amarela, a maior rede de rádio do Brasil. A partir de 3h20 na tela da Band tem transmissão e também na Band News, Tahiti e Nigéria. E já na volta, olha aqui, o negócio é o seguinte, pessoal. Agora não tem mais desculpa para deixar de comprar a sua Dafra Zero. Pois é, porque numa coisa todos concordam, e uma coisa é certa, quem faz o teste Dafra sai convencido na hora de que está fazendo o melhor negócio mesmo. Motos com belo design, potência e, sem dúvida, o melhor custo-benefício. Dá só uma olhada aí na oferta que a Motovia fez para você, a Riva 150. Olha essa moto aí que está na tela. O Denilson Show comprou uma, hein? Tá indo lá para a Band de Riva 150. Visual moderno, conforto para o seu dia a dia. Aí você escolhe R$ 4.990 à vista ou uma pequena entrada, mais parcelas de apenas R$ 229. É muito barato, é o que você gasta num café da manhã, R$ 229. É muito barato. É isso mesmo, hein? Riva 150 completona de fábrica, roda de liga leve, freio dianteiro a disco, painel digital completo e até indicador para troca de óleo. Que beleza! Para você cuidar bem da sua Dafra, tudo isso por apenas R$ 229 por mês. Tá fácil, não tá? E tem mais. Se você comprar a sua Dafra Riva 150, a Band, nós aqui, vamos te dar um capacete. Então corra já para a Motovia e faça o teste Dafra, o teste que convence. São 6 lojas, na Pedro II tem, Avenida Amazonas, Contagem, Betim, 7 Lagoas. E anote aí o endereço da Avenida Amazonas. E anote aí, Avenida Amazonas 2673. Avenida Amazonas 2673, o telefone é o 3555-6000, 3555-6000. Fale com a Edna, gerente da loja. Vá de Dafra, vá de Motovia, 3555-6000, ok? Vamos agora com os gols das outras partidas da Copa das Confederações. Vamos lá? O Piquet tem sobra com o Pedro, bateu pro gol! Com liberdade, o Pedro já passou de um lado, vai bater o Fábricas, vai bater, prefere o toque pro Soldado, na cara do gol, na cara do gol! Gol! Da Espanha! Soldado, vem pra bola, Luiz Soares, encheu o pé! Luiz Soares, um golaço na cobrança de falta. Pirlo, bateu por cobertura! Gol da Itália! Barzagli. Bobeou, Barzagli, é pênalti! Pênalti! Henrique Oces autorizou, Titiarito partiu, bateu! Muito bem, aí a gente vendo os gols, né, da vitória da Itália, da vitória da Espanha, e aí ficou aquela dúvida aqui sobre o goleiro que... Né, o meu goleiro mexicano que encolheu os braços ali na hora da cobrança. O gol, era isso? Ele explicou. Ele falou exatamente, falou, olha, eu vi que eu não ia chegar e, de fato, eu recolhi os braços para fazer com que o gol ficasse mais bonito e tal, porque eu não ia chegar mesmo e tal. Foi a explicação dele. Agora, se convence ou não, o Blatter pediu fair play, ele atendeu. Ele atendeu. Agora, a gente... Ficou mais bonitinho mesmo, seu braço dele. A FIFA vai promover esse cara, né? Vai ter fair play. Ele, não duvido nada que seja também por causa de uma lesão nos dedos. Ele falou, olha, eu vi que eu não ia chegar mesmo, então recolhi os braços para que o Pirlo tivesse sucesso total na cobrança, alguma coisa nesse sentido. Eu não entendi nada, mas o certo é que a Itália foi superior, não achei que o México fez frente à seleção italiana. Agora, a Espanha é brincadeira, dá nojo de ver a Espanha jogar, né? No bom sentido, claro. É impressionante. Os números mostraram, eu estava ontem na internet
buscando alguma coisa sobre os números desse jogo, a estatística, a seleção espanhola, ela dá, sei lá, acho que mais de 200 toques na bola a mais que o Brasil deu no jogo contra o Japão. Foi mais? 200? 150, 200, não é isso? A Espanha ficou ali em torno de 800 passes. Meu Deus do céu. Certo, né? Exatamente. E errando O detalhe, mais ou menos 4, 5 vezes a mais do que o Uruguai, o adversário na partida, sendo que o número de erros era o mesmo. Então, assim, no total, você dá 5 vezes a mais a quantidade de passes e erra ali 20, né? 30, normal, né? É absurdo. Um exemplo, por exemplo, é o Iniesta, que errou, se não me engano, menos de 5 passes na partida. E foi o inteira. melhor em campo. Jogou demais. Errou 5 e deve ter sido um dos que mais pegaram na bola. Certeza. Errou menos que o Valdez, por exemplo, que é o goleiro. E tem uma coisa que eu comentava até com o Juversi, nosso editor saiu hoje de manhã, que é o seguinte, muita gente... Dimara, um instante só. Recebi uma informação agora, está chegando aqui através do nosso editor Juversi, que o trânsito está caótico no centro da cidade, Praça 7, tudo parado, manifestação, polícia. A informação acaba de chegar. Inclusive, a gente está tentando aí ver se traz como é que é? Olha aí, Camila Leste, nossa repórter, pode entrar a qualquer momento ao vivo. O trânsito está completamente parado, próximo à Praça 7. Manifestação, e é só o começo, hein? Diz que outras manifestações acontecerão em outros pontos da cidade. Informação que acaba de chegar aqui, a gente ligado, daqui a pouco a gente inclusive corre para mostrar para você de casa a situação do trânsito de Belo Horizonte, caótico. Então você que está de repente interessado, vai ao estádio, quer assistir aí esse jogo entre Tahiti e Nigéria, já pode sair agora, hein? Porque o trânsito está realmente travado no centro. Lembrando que na sexta-feira o governo do estado de Minas Gerais divulgou, né, uma nota dizendo da proibição das manifestações durante os Jogos da Copa das Confederações, mas já no sábado aconteceu a manifestação na Savassi, a Polícia Militar acompanhou os manifestantes sem nenhum incidente, vale o registro porque a gente está falando tanto da questão da Polícia Militar no Brasil inteiro e aqui acompanhou sem nenhum registro, então é bom lembrar que já tem essa divulgação na sexta-feira em torno do governo do estado, ou seja, são manifestações que estão proibidas no estado de Minas Gerais durante a Copa das Confederações. É muito estranha essa coisa de proibir manifestação. Determinar, né? Não só no sentido de que eu discordo da proibição, que eu acho que qualquer estado democrático direito de protestar, mesmo com alguma coisa que você discorde da causa, é um direito da população, mas também porque como que você proíbe isso na prática, né? Porque não muda nada proibir ou não, e basicamente. Por isso que vale ainda mais... E a própria polícia não seguiu a determinação. Por isso que ainda vale mais ressaltar o nosso comando de policiamento da capital, da forma como respeitou, né, a situação, talvez até em detrimento da sua própria ordem, que era outra, mas ela respeitou o fato da manifestação. Então, quando a gente está falando de tantos problemas, com tantas polícias em todos os estados, é bom que se ressalte que aqui foi, pelo menos no sábado, foi diferente. E a gente até, mais ou menos na esteira do que você disse no bloco anterior, Everton, a gente vê que a gente está vivendo um momento diferente no país, uma coisa que em alguns aspectos a gente até não sabe explicar exatamente, mas que há um movimento que começou ali em função do aumento das passagens em São Paulo, mas depois foi crescendo com outras coisas, outras causas, e que a gente vê a insatisfação é geral, para usar um clichê, mais contra o sistema mesmo, a forma política do país como um todo, não é ligada a um partido, a um político específico. Então, naquela linha do que você disse, se não fosse a Dilma, se fosse o governador do Rio, o prefeito do Rio, que são, por exemplo, duas figuras muito presentes aí nessa linha de Copa do Mundo e Olimpíadas, seriam vaiados também, o Serra, o Fernando Henrique, outros políticos do partido chamado principal rival do PT, que é o PSDB, seriam vaiados muito provavelmente também. Então, até acho que a gente não pode confundir as coisas. Foi para Dilma a vaia, mas e eu acho até merecido, mas se fosse outro político de outro partido, também receberia. Do mesmo jeito. Olha aqui, pessoal, os belo-horizontinos fizeram uma grande festa no Jogo do Brasil. Satisfeitos com a vitória, eles vibraram ainda mais com o gol, sabe de quem? Claro, do atacante Jô. Primeiro dia de Copa das Confederações e Thiago aproveitou para comemorar o aniversário durante o Jogo do Brasil. Todo bom brasileiro, né, torce bastante para o time e tal, e eu acho que isso é uma boa oportunidade para juntar alguns amigos, para torcer pela nossa seleção. Os convidados de Thiago estavam uniformizados e ansiosos por uma vitória da seleção brasileira.
Menos esse garotinho aí. O churrasquinho e o livro pareciam estar bem mais interessantes. O jogo era do Brasil, mas essa cruzeirense deixou a amarelinha em casa. Vim com a minha camisa da minha seleção para torcer para o Brasil hoje. No meio do verde e amarelo, uma japonesa. Assim, meio em cima do muro. Representar realmente as minhas origens, né? Independente do meu coração ser brasileiro, eu acho que a origem é o mais importante, independente de onde eu estou. E está torcendo para quem? Dividido, né? Para os dois, na verdade. Mas não deu para o Japão. O presente de 25 anos de Thiago veio em dose tripla. Primeiro com Neymar. Depois com Paulinho. E para terminar, o gol mais comemorado. O atleticano Jô animou a galera. É muito bom você ver a seleção ganhando e o Galo sendo representado lá. Você vê o gol do Jô. A seleção jogou uma partida boa, dá para melhorar e comemorar com os amigos aqui, o pessoal da faculdade, a galera do banquinho. É Jô, é Galo! Depois de uma estreia com o pé direito, o Brasil já pensa no seu próximo adversário. Vai enfrentar o México no dia 19, lá em Fortaleza. E por aqui, a torcida já começou, não é isso, Ronaldo? A torcida aqui está toda satisfeita que o Brasil já ganhou do Japão. E agora na quarta-feira contra o México, a gente pretende reunir a galera aqui para todo mundo torcer novamente para outra vitória do Brasil. Mais uma vitória, então? Com certeza mais uma vitória. Rumo ao título. Muito bem, com o gol do Jô, a gente viu ali que a festa foi maior de fato. Fernando, o Jô entrou bem no jogo? Entrou bem, manteve as mesmas características, igual era de se esperar do Fred, muita movimentação, é aquele cara de área, igual o Fred também é. E fez o gol merecido, acho que incomoda um pouco ali o Fred, talvez pode incomodar, mas não tem como tirar o Fred da titularidade ainda, não. Nosso nobre companheiro de imprensa, Luiz Ademar Júnior, ele meio que ridicularizou pelo Twitter no último sábado a entrada do Jô. Que né? Isso? E recentemente eu coloquei alguma coisa no Twitter também sobre o Fábio na seleção, ele também ridicularizou. Diz que não tem bola para ser goleiro da seleção e o Jô não tem bola para estar na seleção. Eu disse para ele, ok, mas ele fez em 10 minutos o que o Fred não fez em 80, né? Aliás, em 70. Então, não tinha o que se discutir, né? Não, aliás, em 70, em 80 mesmo. Sinceramente, não dá para ridicularizar um jogador do nível do Jô. A convocação foi merecida, é um bom jogador. Artilheiro da Copa Libertadores. E além disso, Everton, vai ser muito utilizado na Copa das Confederações com muitas chances, porque o fato de ter sido convocado em cima da hora pode dar a ideia de um cara que fica em segundo plano, mas não acho que é a verdade, porque o Filipão não abre mão de um centroavante, de um cara de área mesmo, alto, forte. O Filipão gosta desse tipo de jogador e o Fred está sempre ali envolvido com problemas físicos. Então, o Jô sempre vai ser a primeira opção ali para entrar no lugar do Fred. Não acho que o fato de ele ter chegado por último vai fazer com que ele tenha poucas oportunidades, não. E acho que é até uma definição, né? A convocação dele, porque passou muito fácil que Luiz Fabiano já não dá mais, que Pato não dá mais. Eu acho que é uma definição do jogo que se ele conseguir manter o futebol que ele está jogando, a chance dele estar na Copa do Mundo é muito grande. E vem aqui, a gente tinha um receio da forma como ele ia entrar, pela movimentação, pelo tipo de trabalho que ele faz no Atlético, que poderia ser prejudicado, porque não é a movimentação que a seleção do Luiz Felipe tem, mas deu pra gente ver que com aquela movimentação de meio do Brasil, o jogo pode chegar e combinar muito bem com essa seleção. E ele veio na diagonal, ele veio pelo meio, da forma como ele faz no Atlético. Então, muito bem o jogo e além de ter sido um gol muito bonito. Malas prontas, jogadores ansiosos e últimos trabalhos antes da viagem. No Cruzeiro já tá tudo certo, hein? Para excursão aos Estados Unidos. Confira aí. Quase tudo pronto para a viagem do Cruzeiro para os Estados Unidos. Malas feitas, programação definida. A viagem acontece quarta-feira. O primeiro destino, Orlando, na Flórida. Já na sexta-feira, um jogo-treino dos reservas. Cruzeiro B contra o Fluminense B. No domingo, dia 23, a Raposa vai a Fort Lauderdale, também na Flórida, para encarar os Strikers. Na segunda e terça-feiras, folga para os jogadores. 2 dias para turismo em Orlando. A principal atração, sem dúvidas, é a Disney.
nunca fui para os Estados Unidos, então não conheço muito, né? Vamos procurar saber até com quem já foi, alguma coisa, algum roteiro aí. No dia 27, o Cruzeiro segue para Chicago. No sábado do dia 29, enfrenta o Monarcas Morelia do México em Bridgeville. O retorno para o Brasil acontece no dia 30 e a chegada no aeroporto de Confins no dia 1º de julho. Eu acho que a parada é sempre importante se souber utilizá-la, né? Nós não podemos também exagerar em qualquer tipo de aspecto que seja aí, tanto de treinamento como de jogos ou até mesmo de desgaste de viagem. Então a gente tem que saber dosar muito bem. Confira a lista de relacionados: goleiros Fábio e Rafael, laterais Ceará, Mike, Egídio e Everton, zagueiros Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Paulão, volantes Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton, Souza e Tinga, meias Diego Souza, Elber, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, atacantes Anselmo Ramon, Luan, Luca, Vinícius Araújo e Martinúcio, que segue com futuro indefinido, já que está com o contrato terminando e pode voltar para o Fluminense. Está um pouco apertado, mas o viagem está em cima, está apertadinho, mas a gente trabalha todo dia para melhorar e eu já falei com o Cruzeiro. O Cruzeiro sabe que eu quero ficar, mas vamos esperar que aconteça. E tomara que fique, né? O cara quer ficar, interessante, jogador importante, já que essa parada do Dagoberto pode representar aí uma lacuna nessa frente do Cruzeiro. E ele cumpriria muito bem ou supriria essa falta. Agora, um detalhe. A gente ouviu muito falar sobre a questão do Adriano no Cruzeiro. Nossa. Essa notícia pintou lá em Porto Alegre, foi lá no Sul. Porque o Internacional demonstrou interesse no jogador e aí os próprios repórteres da Guaíba, da Grenal, da Gaúcha, colocaram lá que o Adriano também teria conversado, que tivesse pintado o interesse do Cruzeiro e do Atlético. Inclusive, a gente pode dizer que o Dunga, né, ex-técnico da Seleção Brasileira e atual técnico do Internacional, defendeu muito uma nova chance ao Adriano. Qual das chances? Porque é um menino que realmente não teve chance, né? Impressionante, né? Porque ele teve pouquíssimas chances. Eu acho que o Dunga realmente tem que defender isso. Defende lá no Internacional, leva ele pra lá, fica lá tomando conta dele. Mas o Dunga quer levar pra lá, a imprensa de lá que quer Mas deixa eu te dizer uma coisa, que chance foi a que ele não deram pro Adriano? As chances todas possíveis e imagináveis esse jogador teve. Aliás, se a seleção tem uma lacuna enorme, uma das culpas é a do Adriano, porque era nele que todo mundo confiou para estar ocupando essa vaga hoje, que não tem ocupante, e tá aí com o Luiz Felipe na situação que tá, e o povo todo falando, gente, cadê o cara? São essas pessoas tipo o Adriano que ficaram aí no passado e se esperava tanto e não aconteceu nada. Todas as chances possíveis e imagináveis o Adriano teve. Eu só não acho que é tipo o que o Dunga falou. Ninguém dá chance. Que ninguém dá chance? Todas ele teve. Todas as chances possíveis e imagináveis. Fernando, o Adriano ainda tem jeito? Eu acho que ele tem tanto jeito quanto o Jobson. Então, nenhum. Concordo com a Edmar. Acho que é muito difícil ele voltar a jogar. Eu acredito que ele volte a jogar, mas naquele nível e querendo tanto, acho que é meio impossível. Muito bem, a gente volta em 2 minutos e na volta a gente fala mais, porque o assunto Adriano, todo mundo até tem câmera aqui querendo falar também. A gente volta em 2 minutos aqui com os donos da bola. Até já.